Havia algo no jeito como ela olhava para ele. Não era curiosidade, não era piedade, era comando. O tipo de olhar que não pede, que ordena sem palavras, que arrasta o corpo antes mesmo da mente entender o que está acontecendo. Dizem que começou numa tarde qualquer, uma tarefa simples, algo que qualquer pessoa escravizada fazia todos os dias. Mas quando ela o chamou para dentro da casa grande, algo mudou. O ar ficou mais denso, o silêncio mais pesado. E quando a porta se fechou, o que aconteceu ali dentro nunca foi registrado em livro nenhum. Mas todos sabiam. Porque ela não escondia, não tentava disfarçar. E quanto mais o tempo passava, mais ela o conduzia. Não apenas para tarefas da casa, mas para algo muito mais profundo, muito mais perigoso. Ela o levava ao limite. Todos os dias. E ele não podia recusar, não podia fugir. Porque recusar uma sinhá não era uma opção, era uma sentença. E o pior de tudo, ninguém fez nada, ninguém falou, ninguém interferiu. Porque o corpo de um homem escravizado não era dele, pertencia a quem tinha o poder de ordenar. E ela sabia disso melhor do que ninguém. Se você sentiu o peso dessa verdade, se percebeu que tem algo muito maior escondido por trás dessa história, deixe seu like para que memórias como essa, as que tentaram apagar, as que nunca foram escritas, continuem vindo à tona. Inscreva-se no canal para ouvir os relatos mais sombrios e proibidos do Brasil escravocrata. Histórias que a Casa Grande tentou enterrar, verdades que a senzala carregou em silêncio. E me conte nos comentários, até onde você acha que o poder pode corromper alguém? Onde está a linha entre usar e destruir? Prepare-se, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Vamos começar pelo dia em que tudo mudou, e nada mais voltou a ser como antes. A fazenda São Jerônimo respirava sob o peso do sol de março. Era daquele tipo de calor que não escolhe, que entra pela pele, se instala nos ossos e faz o corpo inteiro lembrar que ele é feito de carne, necessidade e limite. A Casa Grande se erguia no topo da colina como um monumento branco imponente, cercada de palmeiras imperiais e cercas de ferro que delimitavam o que era dentro e o que era fora. E dentro dela, Dona Amélia vivia como se estivesse presa em uma moldura dourada, bonita, imóvel, sufocando devagar. Ela tinha tudo. Pelo menos era isso que todos diziam. Um marido respeitado, terras que se estendiam até onde a vista alcançava, vestidos de seda que vinham do Rio de Janeiro, criados que obedeciam a cada gesto. Mas nada daquilo preenchia o vazio que crescia dentro dela como uma raiz retorcida. Era um vazio que não doía, mas corroía, que não gritava, mas sussurrava todas as noites antes de dormir que algo estava faltando. Algo que ela nem sabia nomear. O marido, Coronel Augusto Ferreira, era homem de posses e de palavra dura. Comandava a fazenda com mão firme, falava pouco e exigia muito. Tratava a esposa com educação fria, como se fosse uma peça valiosa da mobília. Nunca com brutalidade, mas também nunca com paixão. Havia entre eles uma distância calculada, medida. Como se fossem dois estranhos cumprindo papéis em uma peça que ninguém mais assistia. E Amélia sabia, com aquela certeza silenciosa que não precisa de palavras, que aquilo era tudo o que ela teria. Para sempre. Até o dia em que ela o viu. Ele se chamava Estevão. Ou pelo menos era esse o nome que lhe deram quando o trouxeram do Recôncavo, ainda menino, junto com a mãe que morreu no primeiro inverno. Alto, ombros largos, mãos grandes que carregavam peso como se não pesasse nada. Trabalhava na lavoura, mas às vezes era chamado para consertar portões, carregar móveis, fazer reparos na Casa Grande. Era silencioso, obediente, quase invisível, como todos os outros. Mas naquela tarde de março, enquanto carregava um baú de jacarandá pelo corredor, Amélia estava descendo a escada. E ela o viu. Viu de verdade. Não foi o rosto, não foram os olhos baixos, foi o corpo. A forma como ele se movia, com uma força natural quase selvagem, que fazia parecer que o peso não existia. A camisa de algodão rota nas costas deixava ver a pele suada,
os músculos tensionados pelo esforço. E foi ali, naquele instante fugaz, que ela reparou em algo que nunca tinha permitido reparar em homem nenhum: na presença, no tamanho, na força que emanava dele como calor. Amélia parou no meio da escada. O coração acelerou. Uma onda de calor subiu pelo peito, pelo pescoço até a raiz dos cabelos. Ela agarrou o corrimão com força, tentando disfarçar, tentando fingir que estava apenas descendo, mas a respiração tinha mudado. As mãos tremiam. E quando ele passou por ela, tão perto, que ela pôde sentir o cheiro de terra, suor e sol, algo dentro dela despertou. Algo que ela nem sabia que existia. Ela continuou descendo, devagar demais. Virou-se, apenas por um segundo, e o viu desaparecer no corredor. O corpo ainda reagindo. O peito subindo e descendo mais rápido do que deveria. E foi ali, naquele silêncio posterior, que ela entendeu. Tinha cruzado uma linha, não com ato, não com palavra, mas com pensamento. E pensamento, ela sabia, era a semente de tudo o que vinha depois. Nos dias seguintes, Amélia começou a reparar nele, não de propósito, ou pelo menos era isso que ela tentava acreditar. Mas sempre que ele estava por perto, algo nela mudava. A respiração ficava mais lenta, o corpo mais atento. Ela inventava desculpas para passar pelos lugares onde ele trabalhava. Fingia supervisionar tarefas que nunca tinha supervisionado antes. E toda vez que os olhos dele se cruzavam, mesmo que por um instante, ela sentia uma onda de calor subir pelo corpo inteiro, como se estivesse febril. Aquilo era errado. Ela sabia. Não só errado, impossível, proibido, uma transgressão tão profunda que nem sequer deveria ser pensada. Mas quanto mais ela tentava ignorar, mais aquilo crescia. Como fome que não se sacia, como sede que só piora. Foi então que Dona Quitéria, a governanta da casa, começou a notar. Ela era uma mulher idosa, de olhos afiados e língua afiada também. Conhecia Amélia desde menina, sabia ler os sinais que outros não viam, e numa tarde, enquanto dobravam os lençóis na varanda dos fundos, ela disse sem olhar diretamente: "A senhora anda diferente." Amélia gelou. Diferente como? Diferente. Quitéria dobrou o tecido com precisão cirúrgica, do jeito que as mulheres ficam quando estão pensando em algo que não deviam. Amélia não respondeu. Apenas virou o rosto, fingindo observar o cafezal ao longe. Mas o coração batia descompassado, porque ela sabia que Quitéria estava certa. Sabia que o pensamento já tinha virado outra coisa, já tinha virado vontade, já tinha virado decisão. E 3 dias depois, ela tomou coragem. Mandou chamá-lo. Não havia razão. Não havia tarefa. Mas ela inventou uma. Disse que precisava de alguém para mover uma estante no quarto de costura. Algo que qualquer um poderia fazer. Mas foi ele quem ela pediu. E quando a criada foi buscá-lo, Amélia trancou-se no quarto, olhou-se no espelho e tentou entender o que estava fazendo. Ela não sabia. Ou sabia, mas não queria admitir. Minutos depois, ele bateu na porta. Amélia abriu devagar. Ele entrou de cabeça baixa, como sempre. Não olhou para ela. Não falou. Apenas esperou a ordem. E foi nesse silêncio, nesse espaço minúsculo entre o permitido e o imperdoável, que algo se rompeu. Ela apontou para a estante. Ele caminhou até lá, ergueu-a sem esforço, moveu para o canto que ela indicou. E quando terminou, virou-se para sair. Mas Amélia não disse que ele podia ir. Ficou parada, olhando para ele. E dessa vez, não desviou o olhar. Dessa vez, deixou que ele visse. Deixou que ele soubesse. E quando os olhos dele finalmente se ergueram e encontraram os dela, algo no ar entre eles ficou tão denso que parecia impossível respirar. Nenhum dos dois falou. Nenhum dos dois se moveu. Mas naquele instante, os dois sabiam. A linha tinha sido cruzada. E não havia como voltar. Amélia não conseguia parar de pensar. Não no rosto dele, no corpo. Naquela presença que agora não saía mais da cabeça. Era como se algo tivesse acordado dentro dela. Algo primitivo, faminto, que não pedia licença. Que não se importava com moral, com Deus, com o que era certo ou errado. Ela tentou rezar. Ajoelhou-se na capela particular da casa, fechou os olhos,
Murmurou as palavras que aprendera desde criança. Mas as orações não faziam sentido, porque enquanto movia os lábios, a única coisa que via era ele. O suor descendo pelas costas, a forma como o corpo se movia, o jeito como ele a tinha olhado naquele último instante, não com desejo, mas com medo. E isso, estranhamente, a excitava ainda mais. Ela abriu os olhos, respirou fundo e desistiu. Não era Deus que ela queria naquele momento. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Amélia começou a inventar mais desculpas. Precisava que alguém ajustasse uma dobradiça, que consertasse uma janela, que carregasse lenha para a lareira, mesmo no calor. E toda vez ela pedia a ele. Sempre ele. A governanta começou a estranhar, mas não ousava questionar. Ninguém questionava a Sinhá. E toda vez que ele entrava na casa grande, Amélia sentia o corpo inteiro reagir. O coração acelerava, a respiração ficava mais curta, as mãos suavam. Ela fingia supervisionar o trabalho, mas o que realmente fazia era observar. A forma como ele se curvava, como erguia peso, como os músculos se contraíam sob a pele molhada de suor. E quanto mais ela via, mais queria. Até que uma tarde, enquanto ele ajustava a fechadura da porta da biblioteca, ela não conseguiu mais se conter. Aproximou-se, mais perto do que deveria. Tão perto que podia sentir o calor que irradiava dele. E quando ele percebeu a presença dela, parou o que estava fazendo e baixou a cabeça, como sempre fazia. Mas Amélia não recuou. "Olhe para mim", ela disse, com uma voz que mal reconhecia. Ele hesitou. O corpo inteiro enrijeceu. Depois, lentamente, obedeceu. E foi ali, naquele instante, que ela viu nos olhos dele algo que a fez tremer. Não era submissão, não era respeito, era medo. Medo puro. Porque ele sabia. Sabia o que ela queria. Sabia que não tinha escolha. E sabia que, se recusasse, seria vendido, açoitado ou coisa pior. Amélia deu um passo à frente. Os dedos roçaram o braço dele. Ele não se moveu, não reagiu. Apenas continuou olhando para ela com aqueles olhos que pareciam estar pedindo misericórdia. Mas misericórdia não era o que ela sentia naquele momento. "Você vai fazer o que eu mandar", ela disse, a voz baixa, mas firme. "Sempre." Ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça de novo. E foi essa submissão, essa rendição silenciosa, que selou tudo. Porque Amélia entendeu naquele momento que ela podia, que ele não tinha direito de dizer não, que o corpo dele, assim como tudo na fazenda, era dela. E ela ia usar. Naquela noite, durante o jantar, ela mal tocou na comida. O coronel Augusto falava sobre os negócios, sobre a colheita, sobre os planos de comprar mais terras. Ela fingia ouvir. Mas a única coisa em que conseguia pensar era em como o corpo dele era diferente do marido. Mais forte, mais presente, mais vivo. E quando Augusto a tocou, como fazia de vez em quando, com aquela frieza metódica, cumprindo o dever conjugal, Amélia fechou os olhos e imaginou outras mãos, outro peso, outra força. E pela primeira vez na vida, ela gemeu. Augusto parou, olhou para ela, surpreso. E então continuou, achando que tinha feito algo certo. Mas não tinha, porque o que tinha provocado aquilo não era ele. Era a imagem de outro homem. Um homem que ela ainda não tinha tocado, mas que em breve tocaria. 2 dias depois, quando o marido foi para a cidade, Amélia tomou a decisão final. Mandou a governanta sair. Mandou as criadas irem para a cozinha. E então chamou Estevão para o quarto. Ele entrou devagar, de cabeça baixa como sempre. Mas dessa vez, quando ela fechou a porta, trancou. Ficou parada, de costas para ele, respirando fundo, tentando encontrar coragem, tentando entender o que estava prestes a fazer. Mas a verdade é que ela já sabia, já tinha decidido, já tinha cruzado todas as linhas que existiam. Então virou-se, e o que viu confirmou tudo. Ele estava parado no meio do quarto, imóvel, mas o corpo dele contava outra história. O peito subia e descia rápido, as mãos fechadas, os olhos fixos no chão. E mesmo sem olhar diretamente, ela podia sentir,
Podia ver a tensão que tomava conta dele. Amélia deu um passo à frente. Tire a camisa. Ele não se moveu. Eu disse para tirar a camisa. Dessa vez ele obedeceu, lentamente, as mãos tremendo. E quando o tecido caiu no chão, Amélia sentiu o ar faltar. Porque o que ela via agora, sem obstáculos, sem distância, era exatamente o que tinha imaginado. E mais. Ela se aproximou. Tocou. Sentiu a pele quente, os músculos tensos. E quando ele fechou os olhos, como se quisesse desaparecer, ela soube que tinha todo o controle. Ia usar esse controle até o limite. O que aconteceu naquela tarde não teve palavras, não teve gentileza, não teve romantismo. Foi uma ordem cumprida, uma vontade satisfeita, uma fome saciada, temporariamente. E quando terminou, Amélia mandou que ele saísse, sem olhar para trás, sem falar, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido, porque agora ela sabia como era. Sabia o que ele podia oferecer, e sabia que ia querer de novo, e de novo, e de novo, até que não houvesse mais limites entre eles. Apenas ordens e obediência. Amélia chamou-o 3 vezes naquela semana, 4 na seguinte. Depois perdeu a conta. Sempre quando o marido estava fora. Sempre quando a casa ficava vazia o suficiente para que ninguém pudesse ver. Mas todos sabiam. Porque na fazenda, os segredos nunca duravam muito. Vazavam pelos corredores, pelas frestas das portas, pelos olhares que se cruzavam em silêncio. E Estevão ia. Sempre ia. Porque não ir não era opção. Mas cada vez que subia aquelas escadas, algo dentro dele morria. Não de uma vez, não com violência, mas aos poucos. Como uma vela que vai se apagando sem que ninguém perceba. Ele deixou de conversar com os outros na senzala, deixou de comer direito, deixou de dormir. Apenas obedecia, apenas existia. E ela apenas queria mais, porque o que tinha começado como curiosidade tinha virado necessidade. O que tinha sido uma transgressão única tinha virado rotina. E Amélia não conseguia mais parar. Não porque amasse, não porque sentisse algo por ele, mas porque aquilo era a única coisa que a fazia sentir viva. A única coisa que quebrava o tédio da vida perfeita que todos invejavam. Numa dessas tardes, enquanto ele se vestia em silêncio, ela disse algo que o gelou por dentro. Você gosta disso, não gosta? Ele não respondeu. Não olhou. Apenas continuou abotoando a camisa com dedos que tremiam. Eu fiz uma pergunta. Não, sinhá. Amélia sorriu. Mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem sabia que tinha controle total. De quem sabia que a resposta não importava. Não importa se você gosta ou não, ela disse ajeitando o vestido. Porque você vai continuar vindo, sempre que eu chamar. Entendeu? Ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e saiu. E enquanto descia as escadas, Estevão sentiu algo diferente. Não era mais só medo. Não era mais só vergonha. Era uma raiva surda, que crescia devagar, que se enrolava em volta das costelas como uma cobra. Mas era uma raiva que não tinha para onde ir, porque gritar era impossível, recusar era impossível, fugir era impossível. Então ele apenas engoliu, como engolia tudo, como sempre fez. Na senzala, Benedito, um homem mais velho de cabelos grisalhos e olhos cansados de tanta vida, começou a perceber. Ele tinha visto muita coisa, sabia reconhecer os sinais de um homem que estava sendo quebrado. E numa noite, enquanto todos dormiam, puxou Estevão para fora e disse com voz baixa: Mano, o que está acontecendo? Estevão não respondeu, apenas olhou para o chão de terra batida. Eu sei que tem algo errado, todo mundo sabe. Benedito deu um passo à frente. Ela tá te chamando todo dia, tá te usando, e isso não vai acabar bem. Eu sei. Então por que você não faz nada? Estevão ergueu os olhos, e Benedito viu ali uma dor que não tinha nome. Fazer o quê? Dizer não? Fugir? Estevão soltou um riso sem alegria. Para onde eu vou que eles não me achem? Que eu não seja trazido de volta e morto na frente de todos? Benedito não tinha resposta, porque a verdade era essa. Não havia saída, não havia escolha.
Havia apenas sobrevivência. E sobrevivência, às vezes, exigia coisas que quebravam a alma. Eu só queria te avisar, Benedito disse a voz pesada, porque quando o coronel descobrir, e ele vai descobrir, quem você acha que vai pagar? Eu sei, Estevão respondeu. Eu sempre soube. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo o canto dos grilos e o vento que balançava as árvores. Até que Benedito disse, reza, mano. Reza para os ancestrais te protegerem, porque tempestade grande tá vindo. Eu posso sentir. E ele tinha razão, porque na Casa Grande, Dona Quitéria, a governanta, tinha começado a juntar informações. Não com intenção de fofoca, mas porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquilo ia explodir. E quando explodisse, ela precisava estar do lado certo. Precisava ter provas. Precisava poder dizer, eu tentei avisar. Então anotava os horários, observava os movimentos, ouvia os sons que vinham do quarto trancado e guardava tudo, cada detalhe, cada evidência, cada vez que Amélia mandava as criadas saírem, cada vez que Estevão entrava pela porta da frente e demorava mais de 1 hora para sair. E quanto mais ela observava, mais ficava claro, aquilo não era só uma vez, não era só um erro, era um padrão, era um vício. E vícios, na Casa Grande, sempre cobravam seu preço. Numa tarde, enquanto dobrava os lençóis, Quitéria tentou mais uma vez. Sinhá, a senhora anda cansada demais, ela disse sem olhar diretamente. Talvez devesse descansar mais, talvez devesse evitar certas tarefas. Amélia parou o que estava fazendo e virou-se lentamente. Do que você está falando, Quitéria? A governanta engoliu seco, mas manteve o olhar firme. A senhora sabe do que eu estou falando. O silêncio que se seguiu foi gelado. Cuide da sua vida, Amélia disse, a voz baixa, mas afiada como vidro. E nunca mais fale sobre isso comigo. Entendeu? Quitéria abaixou a cabeça. Sim, sinhá. Mas por dentro, ela sabia. O aviso tinha sido dado e ignorado. E quando tudo viesse abaixo, ninguém poderia dizer que ela não tentou. Enquanto isso, Amélia continuava. Chamava Estevão mesmo quando não havia necessidade, mesmo quando o risco estava maior, mesmo quando o marido estava em casa, trancado no escritório, bebendo e resmungando sozinho. Ela não conseguia parar, não queria parar, porque aquilo era dela, aquele corpo era dela, aquele controle era dela, e quanto mais ela usava, mais precisava usar. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que Estevão estava mudando, por dentro, silenciosamente. A raiva que tinha começado como uma fagulha estava virando fogo. E fogo, quando não tem para onde sair, consome tudo. Numa dessas noites, depois de mais uma ordem cumprida, Estevão ficou parado no corredor da Casa Grande, sozinho, olhando para as paredes cobertas de retratos de família, de santos, de coisas que supostamente representavam dignidade e honra. E ele pensou, tudo aqui é mentira, porque não havia dignidade em nada daquilo. Não havia honra, havia apenas poder. E quem tinha poder podia fazer o que quisesse, podia tomar o que quisesse, podia destruir quem quisesse, e ninguém fazia nada. Mas Estevão percebeu algo naquela noite, algo que mudaria tudo. Ele percebeu que Amélia não era a única com segredos, porque enquanto esperava na sala, enquanto ela terminava de se arrumar, ele tinha visto algo. Uma carta, deixada sobre a mesa, aberta, com o selo do Coronel Augusto. E naquela carta havia algo que ele nunca deveria ter visto, algo sobre uma menina que tinha morrido anos atrás, a filha de um feitor, uma menina que, segundo a carta, tinha sido um problema resolvido. E Estevão leu aquilo e guardou, porque entendeu que aquele papel era uma arma, e armas nas mãos certas podiam mudar tudo. Ele saiu daquela casa naquela noite com algo diferente no peito. Não era mais só resignação, não era mais só dor, era propósito. Porque ele tinha entendido algo fundamental. Se ia sofrer de qualquer jeito, se ia ser destruído de qualquer jeito, então pelo menos ia garantir que não seria o único. E quando chegou a hora, e ele sabia que chegaria,
Ele estaria pronto. Pronto para virar o jogo. Pronto para mostrar que até quem não tem voz pode gritar. Só que não com palavras, com verdades. Foi numa manhã de agosto, quando a geada cobria o cafezal como um lençol branco e o frio cortava a pele, que o coronel Augusto voltou mais cedo da cidade. Diziam que os negócios tinham dado errado, que ele tinha brigado com um comprador, que estava de humor péssimo, com aquele jeito de homem que procura alguém para descontar a raiva. Mas a verdade era outra. Alguém tinha falado, não diretamente, não com provas concretas, mas com insinuações, com perguntas que ficavam no ar como fumaça, com aquele tipo de comentário venenoso que planta dúvida e cresce como erva daninha. Um conhecido da cidade, durante um jantar, tinha dito algo que gelou o sangue de Augusto. Algo sobre como certos homens não sabem controlar as próprias casas. Sobre como, às vezes, a desonra cresce debaixo do próprio teto. E Augusto, homem de honra ferida fácil, tinha voltado para casa com uma única certeza. Ia descobrir se aquilo era verdade. E se fosse, ia fazer alguém pagar. Com sangue, se necessário. Ele chegou sem avisar. Deixou o cavalo amarrado longe da casa. Entrou pela porta dos fundos onde ninguém costumava passar. Subiu as escadas em silêncio, pisando nos degraus com cuidado para não fazer barulho. E foi direto para o corredor que levava ao quarto da esposa. A porta estava entreaberta, apenas uma fresta, mas foi o suficiente. Ele parou, ouviu, e seu mundo desmoronou. Havia vozes, baixas, mas ele reconheceu a da esposa, e reconheceu também outra voz, uma voz masculina, grave, que não era a dele. Augusto sentiu o sangue ferver, as mãos se fecharam em punhos. A respiração ficou pesada, e por um instante, ele pensou em arrombar aquela porta e acabar com tudo ali mesmo. Mas algo o segurou. Talvez a curiosidade. Talvez o instinto de homem que quer ter certeza absoluta antes de destruir tudo. Então ele esperou. Ficou ali, parado no corredor, ouvindo os sons que vinham de dentro. Sons abafados, movimentos. E então, um silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Quando a porta finalmente se abriu, Augusto já tinha recuado. Já tinha descido as escadas. Já estava esperando no escritório, sentado na cadeira de couro, com uma garrafa de conhaque pela metade e uma arma sobre a mesa. Esperou com aquela paciência gelada de quem já decidiu o que vai fazer. De quem já traçou cada passo. De quem sabe que a vingança não pode ser quente. Precisa ser fria, calculada, definitiva. Meia hora depois, Amélia desceu. O rosto corado, o cabelo levemente desarrumado, os olhos ainda carregados daquela satisfação que ela não conseguia esconder. E quando viu o marido sentado ali, parado, olhando para ela com aqueles olhos de pedra, o sangue congelou. "Sai, sente-se", ele disse, a voz baixa, controlada. Ela hesitou, mas obedeceu. Sentou-se na cadeira em frente a ele, as mãos tremendo levemente. "Eu vou fazer uma pergunta", Augusto continuou, sem tirar os olhos dela. "E você vai responder com a verdade. Porque se você mentir, eu vou saber. E aí não vai haver conversa. Vai haver consequência." Amélia engoliu seco, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. "Você está me traindo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amélia abriu a boca, fechou. Tentou encontrar palavras. Tentou encontrar uma mentira convincente, mas não conseguiu. Porque ela sabia que ele sabia, que tinha visto algo, ou ouvido algo, e que negar agora seria pior do que admitir. Então, ela fez algo que surpreendeu até ela mesma. Não negou, não chorou, não implorou perdão. Apenas olhou para o marido e disse, com uma voz fria que nem ela sabia que tinha: "E se estiver?" Augusto piscou, como se tivesse levado um soco no estômago. "Como?" eu perguntei. "E se estiver?" Amélia se inclinou para a frente e pela primeira vez em anos não tinha medo dele. "O que você vai fazer?" Ele se levantou devagar, as mãos tremendo de raiva contida, a voz saindo entre os dentes. "Eu vou matar quem quer que seja. Vou arrastar ele pela fazenda inteira. Vou fazer um exemplo. E você vai assistir."
Não vai, ela disse com uma calma assustadora. Não vai. Augusto deu um passo à frente, a mão indo instintivamente para a arma. Você acha que pode me dizer o que eu vou ou não vou fazer? Pode, porque se você tocar nele, se você fizer qualquer coisa, eu conto para todo mundo o que você fez com a filha do feitor. O mundo parou. Augusto gelou. A cor sumiu do rosto. A mão que estava indo para a arma ficou paralisada no ar. Do que você está falando? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Amélia se levantou também, e agora os dois estavam frente a frente. Eu sei o que você fez com aquela menina. Eu sempre soube. Eu vi a carta que você escondeu. Eu ouvi as conversas que você teve com o feitor. Eu sei que ela morreu 2 meses depois. Eu sei que você mandou enterrar ela sem nome, sem registro, como se nunca tivesse existido. Augusto recuou um passo, a respiração falhando. Você está mentindo. Estou. Amélia cruzou os braços. Então quer que eu vá até a cidade e conte isso para o delegado? Para o padre? Para os seus amigos do clube? Quer que eu escreva uma carta para o jornal? Você não faria isso. Não faria? Ela sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Você acabou de ameaçar matar um homem por minha causa. Acha mesmo que eu não faria o mesmo para proteger o que é meu? Augusto ficou ali, parado, processando o que acabara de ouvir. E então entendeu. Ela tinha poder. Sempre teve. Só nunca tinha usado. Mas agora estava disposta a usar. Estava disposta a destruir tudo. A si mesma, a ele, a reputação da família inteira. E ele não podia permitir isso. Você está cavando sua própria cova, ele disse, com uma voz que mais parecia uma ameaça sussurrada. Talvez, Amélia respondeu, já indo em direção à porta. Mas você vai cavar a sua junto comigo. E no fim, vamos ver quem sobrevive. Ela saiu da sala, subiu as escadas, trancou-se no quarto e só então, longe dos olhos de todos, deixou as lágrimas caírem. Não porque se arrependia, não porque sentia culpa, mas porque sabia que tinha acabado de declarar guerra. E guerra, naquela casa, naquela época, naquele mundo, não tinha vencedores, só sobreviventes. Lá embaixo, Augusto ficou sozinho no escritório. Despejou mais conhaque no copo, bebeu de um gole só, e então pegou a arma. Olhou para ela, sentiu o peso frio do metal e pensou em todas as formas que poderia resolver aquilo. Mas não podia simplesmente matar o homem. Não podia fazer um escândalo. Não podia dar a ela a munição que ela precisava para destruí-lo. Então precisava ser mais esperto. Precisava encontrar uma forma de se livrar do problema sem sujar as próprias mãos, sem dar a ela a chance de cumprir a ameaça. E foi ali, sentado naquela cadeira, com a mente nublada pelo álcool e pela raiva, que ele começou a planejar. Não ia matar, não diretamente, mas ia fazer algo que, no fim, daria no mesmo. Ia vender Estevão para alguém longe, muito longe, para um lugar onde ninguém voltava, onde as pessoas desapareciam e viravam estatística, onde não havia registro, não havia lembrança, não havia nada além de trabalho até o corpo desmoronar. E Amélia não poderia fazer nada, porque vender um homem escravizado era direito dele, era legal, era aceito. E se ela tentasse impedir, se ela fizesse escândalo, todo mundo ia saber por quê. E aí a desonra cairia sobre ela, não sobre ele. Augusto sorriu, mas era um sorriso amargo, porque sabia que estava perdendo. Não completamente, mas estava perdendo. E a sensação de ser desafiado pela própria esposa, de ter seu poder questionado dentro da própria casa, era algo que ele nunca tinha sentido antes. E doía. Doía mais do que qualquer traição física, porque o que ela tinha feito não era só trair o corpo dele, era trair a ordem inteira. Era mostrar que mesmo ali, naquela estrutura que parecia inabalável, havia rachaduras. Havia espaços onde o poder escorregava, onde quem deveria obedecer podia, de repente, se virar e morder, e ele não ia permitir que isso continuasse. Na senzala, Estevão sentiu. Não sabia explicar como, mas sentiu.
como um animal sente quando a tempestade está chegando. Como o corpo sabe antes da mente que algo ruim está perto. Ele estava deitado no colchão de palha, olhando para o teto de madeira podre, quando Benedito se aproximou. "Você sentiu também?" o velho perguntou. "Sentiu o quê? Que mudou? Que algo mudou hoje?" Estevão não respondeu, mas sabia que Benedito estava certo, porque naquela manhã, quando ele tinha saído da casa grande, tinha visto o cavalo do coronel, amarrado onde não deveria estar, e tinha entendido. Ele tinha voltado, tinha visto, ou ouvido, ou suspeitado, e agora era só questão de tempo. "O que você vai fazer?" Benedito perguntou. Estevão ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Nada. Não tenho o que fazer." "Pode fugir." "Para onde? Eu não conheço nada além dessa fazenda. E se eu fugir, eles me acham e me trazem de volta. E aí vai ser pior." "Então você vai só esperar?" Estevão virou o rosto para ele, e nos olhos dele, Benedito viu algo que nunca tinha visto antes. Não era resignação, não era medo, era determinação. "Eu vou esperar", Estevão disse, mas não quieto, não mais. E Benedito entendeu. Algo tinha mudado nele também. Algo havia quebrado, ou acordado. E o que vinha pela frente não ia ser simples aceitação. Ia ser outra coisa, algo que ninguém esperava. O coronel Augusto esperou 3 dias. 3 dias de silêncio calculado. 3 dias observando, anotando, planejando cada movimento, como quem joga xadrez contra um adversário que não sabe que está jogando. Ele sabia que não podia agir por impulso, não podia simplesmente arrastar Estevão para o Pelourinho e acabar com tudo ali, porque se fizesse isso, Amélia cumpriria a ameaça. E seu nome, sua reputação, sua posição, tudo o que tinha construído, seria destruído. Então ele fez algo pior. Criou uma armadilha. Começou devagar. Mandou espalhar entre os outros homens escravizados que Estevão estava recebendo privilégios, que comia melhor, que trabalhava menos, que assim o protegia de castigos, e plantou com cuidado cirúrgico a ideia de que aquilo era injusto, que Estevão estava se aproveitando de algo, que estava traindo a confiança de todos, e funcionou. Porque em lugares onde a injustiça é norma, onde a fome é constante e o medo é diário, qualquer privilégio vira alvo. Qualquer diferença vira suspeita. E Estevão, que antes tinha a simpatia silenciosa dos outros, começou a ser visto com desconfiança, com raiva mal disfarçada, com inveja corrosiva. Augusto também chamou o feitor, um homem de rosto marcado pelo sol e pela crueldade, e deu ordens específicas, ordens que não eram ditas em voz alta, mas que eram entendidas. Do tipo que fazem um homem ser vigiado o tempo todo, do tipo que transformam qualquer erro em justificativa. E Estevão começou a sentir. Sentiu nos olhares que o seguiam, nas conversas que paravam quando ele chegava, nos silêncios pesados que se instalavam sempre que entrava na senzala. E numa noite, enquanto voltava da casa grande, porque Amélia, cega pelo desejo e pela teimosia, ainda o chamava, 3 homens o cercaram no caminho. Não bateram, não falaram, apenas bloquearam a passagem. E olharam, com aquele tipo de olhar que diz: "Você não é mais um de nós. Você cruzou uma linha, e quando tudo desmoronar, não conte com a gente." Estevão parou, respirou fundo, e passou por eles sem dizer nada. Mas quando chegou na senzala e deitou-se no colchão de palha, ele sabia, estava sozinho. Completamente sozinho. Amélia percebeu a mudança. Viu que Estevão estava mais quieto, mais distante, mais tenso, e tentou protegê-lo. Mandou que ele ficasse mais perto da casa grande, que não trabalhasse na lavoura com os outros, que ajudasse apenas com tarefas internas, mas cada ordem dela era uma condenação, porque cada privilégio que ela dava era uma prova, cada proteção, uma confirmação. E Augusto observava tudo, anotava tudo, esperando o momento certo, até que numa manhã de neblina densa, ele agiu. Chegou um homem na fazenda, alto, magro, com olhos frios e roupas gastas de quem viaja muito.
Era um mercador de pessoas, do tipo que comprava e vendia sem fazer perguntas, do tipo que levava gente para lugares distantes e nunca trazia de volta. Augusto o recebeu no escritório, fechou a porta e quando saiu, meia hora depois, o negócio estava fechado. Estevão seria vendido para uma charqueada no Rio Grande do Sul, um lugar onde o frio matava tanto quanto o trabalho, onde homens duravam em média 5 anos antes de desmoronarem, onde ninguém registrava nomes, ninguém guardava memórias e ninguém voltava. Augusto mandou chamar Estevão, não na casa grande, no escritório, e quando ele entrou viu o mercador sentado ao lado do coronel e entendeu tudo. Você, Augusto disse, a voz fria como gelo, foi vendido. Vai partir amanhã de manhã. Estevão ficou parado, sem reação, como se tivesse levado um golpe invisível. Sim, senhor, ele disse, a voz saindo automática. E se você pensar em falar alguma coisa com minha esposa, Augusto continuou se levantando devagar. Se você pensar em fazer qualquer coisa que não seja obedecer, eu garanto que você não chega vivo até o portão. Entendeu? Sim, senhor. Então saia da minha frente. Estevão saiu, as pernas tremendo, o peito apertado, a mente tentando processar o que acabara de acontecer. E quando chegou na senzala, Benedito já estava esperando, sentado na soleira da porta, com aquele jeito de quem sabia que a tempestade tinha finalmente chegado. Eu ouvi, ele disse, antes mesmo de Estevão falar. Como? Todo mundo ouviu? O capataz espalhou. Você foi vendido. Sai amanhã. Estevão sentou-se ao lado dele, colocou a cabeça entre as mãos e ficou assim, em silêncio, tentando encontrar ar. Você vai falar com ela? Benedito perguntou. Estevão balançou a cabeça. Não adianta. Ela não pode fazer nada. E se eu tentar, ele me mata. E você vai só aceitar? Estevão ergueu a cabeça. E Benedito viu algo diferente nos olhos dele. Algo que não estava ali antes. Eu vou, Estevão disse. Mas não do jeito que ele pensa. Benedito franziu a testa. O que você quer dizer? Estevão não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. E então disse com uma voz baixa, mas firme: tem uma coisa que ele não sabe, uma coisa que eu descobri. E se eu vou ser destruído de qualquer jeito, então pelo menos vou garantir que ele não saia ileso. Que coisa? Uma carta. Estevão virou-se para ele. Uma carta que ele escondeu sobre uma menina, a filha do feitor, a que morreu há 3 anos. Benedito arregalou os olhos. Você leu? Li. Estava na mesa, aberta, e eu guardei cada palavra. Estevão respirou fundo. Aquela menina era minha irmã. O mundo parou. Benedito ficou sem palavras, apenas olhando para Estevão como se estivesse vendo um fantasma. Sua irmã? Minha irmã. Estevão fechou os olhos. Eu vim para essa fazenda procurando por ela, mas quando cheguei, já era tarde. Ela tinha morrido 2 meses antes, e ninguém quis me dizer como. Ninguém quis falar. Até que eu vi aquela carta e entendi tudo. Ele matou ela? Pior. Estevão abriu os olhos e havia uma dor ali que era antiga, profunda, irremediável. Ele a destruiu antes e ela não aguentou. E ele mandou enterrar sem nome, como se nunca tivesse existido. Benedito passou a mão pelo rosto tentando processar aquilo. E você ficou quieto esse tempo todo? Fiquei, porque eu precisava esperar. Precisava entender como as coisas funcionavam aqui. Precisava encontrar o momento certo. Estevão se levantou. E quando a Sinhá começou a me chamar, eu vi a oportunidade. Deixei acontecer. Porque sabia que ia destruir ele por dentro. Ia fazer ele sofrer sem nem saber por quê. Meu Deus, né? Mas agora ele me vendeu. Estevão deu alguns passos, olhando para a casa grande no alto da colina. Então eu preciso agir. Hoje, antes de partir. O que você vai fazer? Estevão não respondeu. Apenas olhou para Benedito com uma determinação que gelou o sangue do velho. Algo que deveria ter feito há muito tempo.
que antes que Benedito pudesse perguntar mais, Estevão já tinha entrado na senzala, pegado suas poucas coisas e desaparecido na escuridão que começava a tomar conta da fazenda. Amélia descobriu tarde demais. Descobriu quando já era noite, quando Dona Quitéria, com olhos baixos e voz trêmula, bateu na porta do quarto e disse: "Sinhá, o Estevão foi vendido. Vai partir amanhã de manhã." Amélia ficou paralisada. O sangue sumiu do rosto. "O quê?" "O coronel vendeu ele para um mercador. Vai levar ele para o sul." Amélia sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na beira da cama tentando processar aquilo. E então se levantou de um pulo e saiu correndo pelo corredor. Desceu as escadas, foi direto para o escritório do marido e encontrou a porta trancada. Bateu. Uma vez, 2, 3 vezes, cada vez mais forte. "Abra essa porta!" ela gritou. Nada. "Augusto, abra essa porta agora!" Silêncio. Ela encostou a testa na madeira, respirando com dificuldade, e então disse com uma voz que saiu quebrada: "Você não pode fazer isso." Do outro lado, a voz do marido veio fria, distante. "Já fiz, e você não vai fazer nada. Porque se tentar, eu garanto que todo mundo vai saber por quê. E aí quem você acha que vão condenar? Eu que vendi um homem que é meu por direito? Ou você que se entregou a ele como uma..." Ele não terminou a frase, mas não precisava. Amélia recuou, as lágrimas descendo pelo rosto, e entendeu. Tinha perdido. Tinha jogado todas as cartas, e tinha perdido. Voltou para o quarto, trancou-se e chorou. Não porque amava Estevão, não porque sentia remorso, mas porque tinha entendido, finalmente, que o poder que achava que tinha nunca foi real. Era ilusão. E ilusões, quando quebram, cortam fundo. Mas o que nenhum dos dois sabia, nem Amélia, nem Augusto, era que Estevão não estava na senzala. Não estava esperando amanhã chegar. Estava em outro lugar, fazendo algo que mudaria tudo, para sempre. Estevão esperou até a meia-noite, até que as luzes da casa grande se apagassem uma por uma, até que o silêncio tomasse conta da fazenda como um manto pesado. Ele estava escondido atrás do celeiro, agachado na escuridão, observando, esperando o momento certo, porque sabia que teria apenas uma chance, uma única oportunidade de fazer o que precisava ser feito. E não podia errar. Ele não tinha arma, não tinha plano de fuga, não tinha nada além da verdade que carregava dentro do peito como uma brasa acesa. E era essa verdade que o movia, que o fazia esperar ali, no frio da madrugada, enquanto o corpo tremia e a mente lutava contra o medo que insistia em sussurrar: "Desista, fuja, deixe pra lá." Mas ele não ia desistir. Não depois de tudo. Não depois de anos engolindo dor, aceitando humilhação, carregando o peso de uma morte que ninguém quis investigar. Não depois de ter sido usado, quebrado, vendido como se fosse coisa, como se não tivesse alma, como se não tivesse direito nem de sentir. Não. Essa noite, alguém ia ouvir. Alguém ia saber. E mesmo que custasse a vida dele, a verdade ia sair. Quando a última luz se apagou, Estevão se moveu. Atravessou o terreiro em silêncio, os pés descalços pisando na terra fria. Chegou até a porta da cozinha, a que sempre ficava mal trancada, porque as cozinheiras saíam cedo e entravam antes do amanhecer. Empurrou devagar. A porta cedeu com um rangido baixo. Ele entrou. A casa grande estava mergulhada em escuridão. Apenas o luar que entrava pelas janelas iluminava vagamente os corredores. Estevão conhecia cada degrau daquela escada, cada tábua que rangia, cada sombra que se projetava nas paredes. Tinha subido ali tantas vezes, sempre obedecendo, sempre calado, sempre com a cabeça baixa. Mas hoje era diferente. Hoje ele subia com a cabeça erguida. Passou pelo quarto de Amélia. Ouviu a respiração dela do outro lado da porta. Irregular, como se estivesse chorando ou tentando dormir sem conseguir. Ele parou por um segundo. Quase bateu na porta. Quase quis dizer algo. Mas não havia o que dizer. Ela tinha feito sua escolha. Ele tinha feito a dele.
E agora os dois estavam presos nas consequências. Continuou andando, até chegar ao quarto do coronel. A porta estava entreaberta, apenas uma fresta. Estevão empurrou devagar, e o rangido da madeira ecoou no silêncio como um grito abafado. Ele entrou, fechou a porta atrás de si, e ficou parado, esperando os olhos se acostumarem com a escuridão. O coronel Augusto estava dormindo, ou tentando dormir. Deitado de lado, a respiração pesada de quem bebeu demais e caiu exausto. A arma que costumava ficar na mesa de cabeceira não estava lá. Devia estar trancada em algum lugar. Augusto não esperava perigo dentro da própria casa. Não esperava que alguém ousasse entrar ali. Estevão deu um passo à frente, depois outro, até ficar ao lado da cama, e então, com uma voz baixa, mas firme, disse: "Acorde." Augusto se mexeu, resmungou algo, mas não acordou. Eu disse: "Acorde." Dessa vez ele abriu os olhos, devagar, confuso, e quando viu a silhueta parada ao lado da cama, o corpo inteiro enrijeceu. "Quem?" "Sou eu", Estevão disse. Augusto tentou se levantar, mas Estevão foi mais rápido, colocou a mão no peito dele e empurrou de volta para o colchão. Não com violência, mas com força suficiente para deixar claro, ele não estava ali para obedecer. "O que você está fazendo aqui?" Augusto sussurrou, a voz misturada com medo e raiva. "Você está louco? Eu vou..." "Você não vai fazer nada", Estevão o interrompeu. "Porque se você gritar, se você tentar qualquer coisa, eu vou gritar também. E todo mundo vai acordar. E todo mundo vai ouvir o que eu tenho para dizer. E aí, coronel, seu segredo não vai ser mais segredo." Augusto parou, processou aquelas palavras, e algo no tom de voz de Estevão o fez perceber que aquilo não era blefe. "Que segredo?" ele perguntou, tentando manter a voz firme. "Você sabe qual." Estevão se inclinou, o rosto tão perto que Augusto podia sentir a respiração dele. "A menina, a filha do feitor, a que morreu há 3 anos, a que você mandou enterrar sem nome, sem padre, sem nada." O sangue de Augusto congelou. "Eu não sei do que você está falando." "Sabe sim." Estevão sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Um sorriso de quem carregou dor tempo demais e agora, finalmente, podia soltá-la. "Eu vi a carta. A que você deixou na mesa do escritório. A que você pensou que ninguém ia ler, mas eu li, cada palavra, e guardei tudo aqui." Ele bateu no peito. "Cada detalhe." Augusto tentou falar, mas a voz falhou. "Aquela menina," Estevão continuou, a voz começando a tremer, "era minha irmã." O mundo parou. Augusto arregalou os olhos. A boca abriu, mas nenhum som saiu. "Minha irmã," Estevão repetiu, e agora as lágrimas começaram a descer. "A única família que eu tinha, a que eu procurei por anos, a que eu achei que tinha sido vendida. Mas não, ela estava aqui, nessa fazenda. E você destruiu ela." Eu não. "Não minta." Estevão apertou mais o peito dele, e Augusto sentiu pela primeira vez na vida o que era ser dominado. O que era ter medo de alguém que deveria obedecer. "Você tocou nela. Você fez coisas que ninguém deveria fazer. E quando ela não aguentou mais, quando ela tentou contar, você mandou calar. E ela morreu. Morreu sozinha, com vergonha, sem ninguém para proteger. E você mandou enterrar como se fosse nada, como se ela fosse lixo." Augusto tentou empurrar Estevão, mas não tinha força. Não tinha nada, porque pela primeira vez ele estava do outro lado. Estava sendo julgado. Estava sendo confrontado com algo que tinha enterrado tão fundo que pensava que nunca mais veria a luz. "Eu vim para essa fazenda por ela", Estevão continuou, a voz quebrando. "Vim procurar, vim tentar entender. E quando descobri o que você fez, eu jurei que ia fazer você pagar. Mas não tinha como, não tinha jeito. Até que sua esposa começou a me chamar. E aí eu vi a oportunidade. Vi como eu podia destruir você sem levantar a mão." Você deixou acontecer de propósito?" "Deixei." Estevão recuou um passo, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Deixei ela me usar. Deixei você descobrir. Deixei tudo desmoronar."
porque eu queria que você sentisse, queria que você entendesse o que é ser quebrado por dentro, o que é perder controle, o que é sofrer sem poder fazer nada. Augusto ficou ali deitado, olhando para aquele homem que ele achava que controlava, que achava que possuía, que achava que podia vender e descartar como coisa. E entendeu. Nunca teve controle. Nunca teve poder real. Porque Estevão, mesmo sem nada, mesmo preso, mesmo condenado, tinha conseguido virar o jogo. Tinha conseguido transformar a própria destruição em arma. E agora? Augusto perguntou, a voz saindo fraca. Você vai me matar? Estevão ficou em silêncio. Olhou para o homem na cama. Para aquele corpo que parecia menor agora. Mais frágil, mais humano. E então balançou a cabeça. Não, eu não vou te matar. Porque isso seria fácil demais. Seria rápido demais. Ele deu um passo para trás em direção à porta. Eu vou deixar você viver. Viver sabendo que eu sei. Sabendo que a qualquer momento, se eu quiser, se eu conseguir fugir, se eu sobreviver, eu posso contar, posso escrever, posso fazer todo mundo saber. E você vai passar o resto da vida com medo de que a verdade apareça, com medo de que alguém descubra, com medo de que seu nome seja destruído. Augusto tentou se levantar, mas as pernas não responderam. E sabe o pior? Estevão abriu a porta. É que você vai olhar para sua esposa todos os dias e lembrar que ela também sabe, que ela tem poder sobre você, e que vocês dois vão viver nessa casa, nessa fazenda, nessa mentira, se destruindo devagar, até não sobrar nada. E então ele saiu. Fechou a porta devagar, desceu as escadas, atravessou a cozinha e desapareceu na escuridão da madrugada, deixando Augusto sozinho, deitado na cama, tremendo, não de frio, mas de medo. Medo de um homem que ele tinha tentado destruir. Medo de uma verdade que nunca ia desaparecer. Medo de si mesmo. E quando Amélia acordou, horas depois, e desceu para o café da manhã, encontrou o marido sentado na mesa, com olhos fundos e mãos tremendo. O que aconteceu? Ela perguntou. Ele não respondeu. Apenas olhou para ela com aqueles olhos vazios, e ela entendeu. Algo tinha quebrado nele. Algo que nunca mais ia se consertar. E nenhum dos dois soube naquele momento que Estevão já estava longe. Já tinha fugido pela madrugada antes que o mercador chegasse, antes que alguém percebesse. Tinha desaparecido, como um fantasma, deixando apenas a verdade para trás. E a verdade, como todo fantasma, nunca descansa. Estevão nunca mais foi visto na fazenda São Jerônimo. Quando o mercador chegou na manhã seguinte, encontrou apenas o colchão de palha vazio e algumas roupas velhas deixadas para trás. O coronel Augusto não fez alarde. Não mandou buscar. Não acionou os capitães do mato. Apenas disse que tinha mudado de ideia, que o negócio estava cancelado e pagou ao homem pelo transtorno. Porque ele sabia que procurar Estevão era procurar a própria destruição. Era trazer à tona perguntas que não podia responder. Era abrir investigações que levariam a lugares onde ele não queria que ninguém olhasse. Então, ele deixou. Deixou que o homem desaparecesse como fumaça. Deixou que aquela história ficasse suspensa no ar, sem conclusão, sem desfecho. Mas o silêncio não trouxe paz. Trouxe algo muito pior. Trouxe a convivência com o medo, com a possibilidade constante de que, a qualquer momento, alguém bateria na porta. Alguém traria uma carta, alguém sussurraria algo na cidade, e tudo viria abaixo. Tudo o que ele tinha construído, o nome, a reputação, o respeito, seria destruído por palavras que ele não podia controlar, vindas de um homem que ele tinha tentado apagar. Augusto começou a beber mais, muito mais. Não saía mais para a cidade com a mesma frequência. Não recebia visitas como antes. Ficava trancado no escritório, olhando para papéis que não lia, ouvindo sons que não existiam, esperando algo que nunca chegava, mas que ele sabia que poderia chegar. E Amélia ficou. Não porque quis, mas porque não tinha para onde ir. Não tinha família que a recebesse de volta com a sombra de escândalo pairando sobre ela. Não tinha dinheiro próprio. Não tinha nada além daquela casa, daquele homem,
daquela vida que tinha implodido por dentro, mas que continuava de pé por fora. Os dois viviam como estranhos, jantavam em silêncio, dormiam em quartos separados, cruzavam-se nos corredores sem olhar um para o outro, e entre eles, sempre, havia a lembrança de Estevão, a presença ausente dele, o fantasma de tudo o que tinha acontecido e de tudo o que poderia ainda acontecer. Dona Quitéria, a governanta, percebia tudo. Via como o coronel tinha envelhecido 10 anos em poucas semanas. Via como a sinhá passava horas na janela, olhando para o horizonte, como se esperasse ver alguém voltando. E guardava tudo, cada detalhe, cada mudança, porque sabia que um dia alguém ia perguntar, e ela ia estar pronta para responder. Na senzala, Benedito contou aos outros o que tinha acontecido. Não tudo, não os detalhes que Estevão tinha revelado, mas o suficiente para que todos entendessem. Algo tinha mudado, algo tinha rachado, e aquela rachadura, mesmo invisível, atravessava a fazenda inteira. Os homens e mulheres escravizados começaram a olhar para a casa grande de forma diferente, não com mais medo, mas com uma percepção nova, de que até os poderosos tinham segredos, de que até quem mandava podia ser abalado, de que a estrutura que parecia inabalável tinha frestas, e por essas frestas, às vezes, entrava luz. E luz, quando entra em lugares escuros, muda tudo. 2 anos se passaram. Augusto adoeceu. Não de febre, não de nada que os médicos pudessem diagnosticar, mas de algo que corroía por dentro. Ele parou de comer direito, parou de dormir. Ficava acordado até tarde, bebendo, olhando para a escuridão, sussurrando coisas que ninguém entendia. E numa manhã de inverno, foi encontrado desmaiado no escritório, com uma garrafa vazia ao lado e uma carta começada sobre a mesa. Uma carta que nunca foi terminada. Uma carta que começava assim: há coisas que um homem carrega até a morte, e há coisas que a morte não apaga. Amélia leu aquilo, depois rasgou e mandou queimar, porque sabia que, se aquela carta fosse lida por alguém, se aquelas palavras fossem vistas, tudo o que restava seria destruído. Augusto sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou mais calado, mais ausente, como se já não estivesse ali, como se já tivesse partido para algum lugar onde as pessoas não iam. E Amélia, ao olhar para ele, entendia. Ele tinha morrido naquela noite. A noite em que Estevão tinha entrado no quarto, a noite em que a verdade tinha sido dita. O corpo ainda respirava, mas o homem tinha ido embora. E quanto a Estevão, ninguém soube ao certo o que aconteceu com ele. Dizem que ele fugiu para o norte, que conseguiu se esconder em cidades onde ninguém fazia perguntas, que trabalhou em portos, em plantações, sempre mudando de nome, sempre evitando ser reconhecido. Dizem que, anos depois, quando a abolição finalmente chegou, ele voltou, não para a fazenda, mas para a cidade próxima, e que lá, numa tarde qualquer, entrou numa igreja e deixou um envelope para o padre. Dentro do envelope havia uma carta contando tudo, cada detalhe, cada nome, cada crime que tinha sido cometido e encoberto, e pedindo que, quando ele morresse, aquela carta fosse lida em público, para que a verdade finalmente pudesse ser conhecida. O padre guardou a carta e esperou. Mas Estevão nunca mais apareceu. Ninguém soube se ele morreu, se foi para longe, se mudou de ideia. A carta ficou ali, guardada, como um segredo dentro de outro segredo. E talvez até hoje ainda esteja em algum arquivo empoeirado de alguma igreja esquecida, esperando que alguém a encontre. Ou talvez não. Talvez Estevão tenha decidido que a vingança que importava não era a pública, era a privada. Era saber que Augusto tinha vivido com medo, que tinha sido quebrado, que tinha passado o resto da vida olhando por cima do ombro, esperando o dia em que tudo viria à tona. E isso, para Estevão, talvez tenha sido suficiente. Porque às vezes a justiça não está em destruir o outro, está em fazê-lo entender o que é viver destruído, está em virar o espelho, em mostrar que poder não é absoluto, que controle é ilusão, e que até quem parece não ter nada
pode ter a arma mais poderosa de todas, a verdade. A Fazenda São Jerônimo continuou existindo por mais algumas décadas. Passou de mão em mão, foi vendida, dividida, transformada. Hoje, dizem, não resta quase nada, apenas ruínas, paredes cobertas de musgo, pedras que um dia foram alicerce e agora são apenas memória. Mas entre aquelas ruínas, se você prestar atenção, ainda dá para sentir o peso de tudo o que aconteceu ali. O silêncio que nunca foi quebrado completamente. As histórias que nunca foram contadas. As vozes que foram abafadas, mas que de alguma forma ainda ecoam. Porque lugares assim não esquecem. Guardam a dor, guardam a injustiça. Guardam os segredos que as pessoas tentaram enterrar, mas que a terra se recusa a aceitar. E Estevão, ele se tornou lenda, uma história que os mais velhos contavam aos mais novos. A história do homem que enfrentou o coronel, que virou o jogo, que mostrou que nem tudo está perdido. Que resistência não é sempre grito, às vezes é silêncio, às vezes é espera, às vezes é saber o momento certo de revelar o que foi escondido. E essa história que você acabou de ouvir, é uma das muitas que ainda existem. Enterradas, esquecidas, mas não mortas. Porque enquanto houver alguém para contar, enquanto houver alguém para ouvir, essas histórias continuam vivas, continuam respirando, continuam cobrando. E um dia, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia, elas vão ser ouvidas por quem precisa ouvir. E quando isso acontecer, a justiça que nunca veio virá, não como vingança, mas como memória, como reconhecimento, como a certeza de que nada, absolutamente nada, fica impune para sempre, e que a verdade, por mais tempo que demore, sempre encontra seu caminho, sempre. Se essa história apertou seu peito, se você entendeu que nem toda vingança é gritada, que nem toda justiça é oficial, que às vezes a resistência mais poderosa é aquela que acontece em silêncio, deixe seu like para que memórias como essa continuem sendo contadas, para que a dor de quem não teve voz encontre eco em quem ainda pode ouvir. Inscreva-se no canal para conhecer outras histórias que o Brasil escravocrata tentou apagar, verdades que a Casa Grande escondeu, cicatrizes que nunca sararam, vozes que foram abafadas, mas que ainda ecoam. E me conte nos comentários, você acha que Estevão encontrou justiça? Até onde vai o direito de buscar vingança quando o sistema inteiro está contra você? Onde está a linha entre sobrevivência e resistência? E leve consigo essa verdade. Às vezes o silêncio não é fraqueza, é estratégia, é força guardada, é a espera pelo momento certo. E quando esse momento chega, ele fala mais alto do que qualquer grito, mais fundo do que qualquer violência. Porque a verdade, quando finalmente sai, não precisa de armas, ela é a arma. E ninguém consegue escapar dela. Nunca.